Se você deseja ser um day trader de sucesso, é muito importante que você aprenda a organizar as suas operações. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de declarar seu imposto de renda, na hora de pagar imposto e principalmente na hora de melhorar as suas estratégias. Afinal, se você não controlar o que você está fazendo, medir os seus ganhos e suas perdas, não souber o que está funcionando e o que está dando errado, é muito difícil que você consiga melhorar as suas estratégias. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como montar uma planilha de day trade. Uma planilha onde você consiga controlar suas operações, o seu imposto de renda, consultar suas métricas e principalmente ter uma base para melhorar o seu desempenho como day trader. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento e também da mentoria PDI, de Day Trade e Swing Trade. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode montar uma planilha de controle de day trade, onde você vai conseguir controlar suas operações, montar uma tabela de desempenho, de gerenciamento de risco, de imposto de renda e também de plano de trade. E eu vou abrir aqui a minha própria planilha que eu disponibilizo para alunos, que você tenha uma noção de como ela funciona e para que você possa montar algo parecido aí na sua casa. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então o primeiro ponto de uma planilha é ter o controle das operações, isso é óbvio. As minhas dicas aqui são: primeiro, separe por dias e por mês. Você vai ter que ter uma aba para cada dia. Por quê, Pedro? Porque no cálculo de imposto de renda e também na parte de métricas vai ser muito importante ter o seu resultado por dia, principalmente por conta disso daqui. Para quem não sabe, o imposto retido na fonte de 1% incide em todos os dias que você tem lucro. Então não importa se você terminou o mês no prejuízo, se você teve lucros em alguns dias, você vai ter pago esse imposto. Calculando o seu lucro diário de forma separada, você vai conseguir abater exatamente qual foi seu IRRF. Além de conseguir abater, é muito importante ter esse controle para não ter problemas com a Receita Federal. Pode ser que você hoje esteja calculando 19% de imposto, porque 1% já foi pago, mas não é bem assim que funciona. Esse 1% é diário. No final das contas, você vai pagar mais do que 1%. E você poderia até abater muito mais. Ainda tem a chance de você declarar errado e a Receita vir pegar no seu pé por conta disso. E também é muito importante dividir por mês. Afinal, o seu imposto será mensal. Você vai ter que ter o valor ali que você ganhou ou perdeu no mês para saber se você vai ter que pagar imposto e qual é o imposto que você tem que pagar. Se você teve um lucro no mês e não tem prejuízos passados, possivelmente você vai ter que pagar imposto. No caso, day trade seria 20%, podendo abater o IRRF. Então, no caso, aqui está a planilha que eu utilizo e essa é a parte de controle de operações. Aqui eu divido por dia, coloco o dia aqui, vamos supor que seja hoje, 18/7. Vou colocar aqui o ativo que eu estou operando. Também tem uma aba para estratégia, para eu estar tendo controle do que eu estou fazendo, se está dando certo, se está dando errado, que eu vou falar mais para frente. Aqui eu coloco se foi uma compra ou se foi uma venda. Se foi uma venda, eu vou colocar um V. Ele vai me falar meu resultado assim que eu inserir aqui o ponto de entrada, a quantidade e a saída. No caso da venda, a entrada seria o ponto que eu vendi, né? Mas aqui basicamente vai me falar meu lucro. Então essa planilha vai conseguir dividir certinho os lucros diários. Eu consigo ver o quanto que eu paguei de imposto retido na fonte. No caso aqui seria um prejuízo, então não pagou nada, mas dia que você tem lucro, vai falar que você pagou 1% desse lucro. E aí nessa outra aba da planilha, ela vai pegar os valores mensais certinhos, para eu estar tendo esse controle, quanto ganhei em janeiro, fevereiro, março, abril, e também terá a aba de imposto de renda que vai considerar esses dados. Outro ponto muito importante que eu acabei não colocando aqui é: separe por classes de ativos. Tem que ter alguma forma de separar, talvez até tenha uma planilha separada. No caso do meu, eu coloquei algumas fórmulas que conseguem separar ações de índices futuros e de dólar futuro, de forma que eu consigo ver o resultado em cada um desses ativos. Por que eu tenho que fazer isso, Pedro? Porque na hora de declarar imposto de renda, você tem que declarar os resultados separadamente. Você vai colocar o resultado de ação, resultado de índice futuro, resultado de dólar futuro. A parte de pagar imposto não vai mudar, tá? Você vai considerar tudo junto. Porém, na hora de declarar no final do ano, no caso do começo do ano posterior, né, você vai ter que ter esses valores separados. Então, essa planilha já faz isso automaticamente. A segunda parte da planilha é a tabela de desempenho. É muito importante que você acompanhe seus resultados, entenda bem as métricas, e aqui tem duas principais métricas: taxa de acerto e payoff. Pedro, eu não faço nem noção do que é isso. Se você é um day trader, é importante que você aprenda, pesquise aí.
Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre isso. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição para você. Mas pesquisa no Google que você vai entender o que é isso, tá? E aqui nessa planilha também tem essas métricas. Então assim que eu coloquei essas operações, automaticamente ele vai me dar a minha taxa de acerto e o meu payoff. Taxa de acerto do dia e o payoff. E tem a tabela de desempenho aqui, que eu consigo ver o quanto eu estou ganhando no total. Todas as operações, foram 11 operações. Perdi 4, ganhei 7. Me fala aqui qual foi a minha taxa de acerto. E também aqui tem as taxas diárias. Então em 3 dias eu ganhei 2, perdi 1 e tive um acerto de 67%. E aqui tem uma tabela de desempenho geral que me mostra também o payoff. Payoff de 1,16, taxa de acerto aqui geral 64%. E é muito importante entender essas métricas para estar evoluindo como trader. Outro ponto é separar os resultados por ativos. É diferente de classe de ativo, tá? Então aqui eu tenho os ativos, Magazine Luiza, MRV, você vai colocar os ativos que você faz day trade, né? E aí, por uma forma também eu consigo puxar através dessas abas que eu já preenchi, quanto que eu ganhei ou perdi em cada ativo. Isso é muito importante para você saber o que está dando certo e o que está dando errado. Por exemplo, se eu fizesse a operação o ano todo aqui e no índice eu só tivesse perda, o que eu ia tentar fazer? Eu ia tentar evitar de operar índice no ano que vem. Eu ia focar nos ativos que eu estou ganhando, né? Time que está ganhando não se mexe. E quando está perdendo é bom você mudar aí. Então muita gente insiste em operar ativos que só fazem ele perder dinheiro porque não tem esse controle. Então essa planilha aqui já pega isso automaticamente. Basta colocar o código da ação que ela vai falar a quantidade de operações que você fez e também o resultado. E também é muito importante que você separe por estratégia. No caso dessa planilha, eu vou atualizar em breve. Eu não separei por estratégia ainda, mas é muito fácil porque eu tenho uma aba aqui onde eu posso colocar qualquer estratégia. E depois fica muito fácil. Até visualmente eu posso vir aqui e ficar olhando. Pô, rompimento, vamos ver se deu errado. Deu errado. Rompimento, aqui deu certo. E se eu tiver uma fórmula, eu consigo também pegar exatamente meus ganhos por cada tipo de estratégia. E aí vem até um outro ponto que é o plano de trade, que eu ainda vou chegar lá. Você saber as estratégias que você pode utilizar para ser um pouco mais objetivo, não operar qualquer coisa. Outro ponto que é muito importante é o gerenciamento de risco. Aqui vai fugir um pouco da parte de controle de operações, porque podem ser planilhas separadas, que no caso é o que eu fiz. No gerenciamento de risco é importante que você tenha em mente qual que é o seu risco máximo por dia, por semana e por mês. De acordo com isso, você vai conseguir também estabelecer o seu objetivo diário, semanal e mensal. É muito importante que você tenha isso para que você, primeiro, não perca mais do que você pode e segundo, não deixe a ganância fazer com que você opere mais do que deveria e perca o que você já teria ganho, digamos assim, né? Você chegou na meta ali, você tinha a meta de ganhar R$1.000 em um mês, foi lá, ganhou os 1.000, continuou operando na ganância, depois perdeu tudo. Então é muito importante que você tenha esses objetivos e também esse gerenciamento de risco. E nessa planilha eu tenho aqui algo definido, risco por operação, risco mensal e minha meta mensal. Aqui eu coloquei uma fórmula que já me mostra mais ou menos o que deveria ser. Tem uma fórmula aqui do payoff junto com a taxa de acerto e aí me fala o que eu teria que buscar ao longo dos meses. A meta ela é opcional, mas o risco é muito importante que você coloque para que você não perca mais do que você aceita. É claro que isso aqui é um gerenciamento de risco bem simples, mas também tem a opção de colocar por níveis, que é o que eu faço aqui. Então o risco vai aumentando de acordo com o meu nível, de acordo com as metas que eu vou colocando. É algo que eu passo para meus alunos da mentoria, para que eles sigam aqui com risco baixo e vão aumentando esse risco de acordo com que eles vão obtendo bons resultados e também mais experiência. E o ponto mais importante, que até eu mostrei aqui ao longo desse vídeo, que vai influenciar em muitas dessas partes do controle da planilha, é a parte do imposto de renda. Então você vai ter que utilizar o controle de operações para organizar seus impostos. Não deixe de pagar imposto, não deixe de declarar imposto, porque no day trade dá problema muito fácil. Eles têm aqui esse sistema de IRF, a Receita Federal no caso, né? Que vai te dedurar. Então se você fez day trade, não declarou, não pagou, tinha que ter pago, vai dar problema, tá? Isso é uma questão de tempo. Inclusive deu para mim quando eu estava começando, eu tive que regularizar minha situação cadastral depois. Então nessa planilha, tendo tudo anotado, ela já pega automaticamente o que eu tenho que fazer aqui. Me mostra o meu lucro de janeiro, qual foi o imposto retido na fonte, resultado final e já me dá meu imposto a pagar. Aí basta que eu pague e depois declare certinho no final do ano. Ele já me fala o quanto eu ganhei em ações, quanto eu ganhei em índice futuro, quanto eu ganhei em dólar futuro por mês, que é o que eu preciso para estar declarando imposto de renda. E por
último, vem o plano de trade. No plano de trade é importante que você tenha as estratégias que você vai utilizar para que você não fuja muito, como eu falei anteriormente. Então coloque lá o nome das estratégias e até mesmo para você utilizar esses nomes na sua planilha de controle. Então aqui você coloca qual que foi a estratégia que você utilizou. Se você não tem isso aqui muito bem definido, você vai ter uma chance menor de obter sucesso, porque possivelmente você sabe muitas estratégias e aplica a que mais lhe convém ali na hora. Então muitas vezes a gente erra no day trade por causa disso. Eu vou entrando porque eu acho que aconteceu alguma coisa, então eu vou sair da operação porque eu acho que aconteceu outra coisa. Tem uma lista de estratégias, não tenha muitas, tenha no máximo umas 7, 8 ali, para você ser um pouco mais objetivo, entrar na operação quando você realmente vê algo interessante acontecendo e não quando você acha que aconteceu alguma coisa. Aí você consegue colocar o nome da estratégia e estar validando essa estratégia depois, ver qual foi o seu resultado durante o ano, para saber se você vai focar nela ou se vai esquecer aquela estratégia. E outro ponto muito importante do plano de trade seria regras e também os níveis. Eu acho muito interessante trabalhar por níveis, e aumentando o seu risco de acordo com as metas que você vai alcançando, para que você não entre logo de cara com risco muito alto e perca dinheiro por não entender ainda bem o mercado. Tá? Eu passo bastante dos meus alunos, até te mostrei ali, né? E as regras, elas variam muito de pessoas para pessoas, mas eu costumo estabelecer para os alunos horários ativos. Estratégias também servem como regra, né? Por exemplo, eu vou operar só 5 estratégias, então eu tenho que operar elas, é uma regra, né? E também tem aqui uma regra bem importante que é do dia a dia. Como assim, Pedro? Aqui nessa planilha também eu coloquei algumas das regras que eu fui vendo ao longo dos dias. Verificar aqui gráfico semanal, no caso que é de swing trade, tá? Day trade é esse, mas não muda muita coisa não. Só mais relação a risco e níveis, tá? Também tem algo aqui sobre as estratégias. Mas aqui eu tenho algumas regras que eu fui adquirindo com a prática. Então você também vai adquirir as suas próprias regras e é importante que você anote isso e leve realmente como regra para você não fugir do seu plano de trade, tá? Então tem várias regras aqui, tenha também na sua planilha. E é assim que você pode montar uma ótima planilha de day trade. E agora talvez você esteja perguntando, tá bom, Pedro, mas você não pode mandar essa planilha aí gratuitamente? Não, por respeito aos meus alunos, eu não posso te mandar gratuitamente essa planilha. Afinal, os alunos que pagaram para ter acesso à minha mentoria, que têm acesso a essa planilha, eu não disponibilizo ela para ninguém mais. Porém, você tem duas opções aqui. Primeira, você pode entrar na minha mentoria. Hoje eu tenho vários planos, tanto mentoria ao vivo comigo, você pode contratar uma aula ou um pacote com 4 aulas ou com 12 aulas, quanto também o meu curso completo de day trade, swing trade e análise gráfica. Além de ensinar tudo isso, eu também disponibilizo todas as minhas planilhas. Ah não, Pedro, eu queria só planilha, eu já tenho um curso, eu não quero aprender aqui, eu só quero organizar minhas operações. Tem alguma forma de você me vender essa planilha separadamente? Eu desenvolvi um treinamento que, além de te ajudar a declarar seu imposto de renda, também vai disponibilizar essas planilhas. Então eu vou deixar o link das duas opções aí, da mentoria e desse treinamento. Ah, Pedro, mas não dá para você fazer mais barato só pela planilha? Não, esse treinamento ele já é feito justamente para quem quer ter acesso só às planilhas. Então aqui você vai adquirir esse treinamento, vai ter acesso às minhas planilhas de day trade, swing trade, controle de investimentos e ainda vai aprender a declarar seus investimentos de forma simples. Se você quiser só planilha, vai ser o mesmo valor, mas eu recomendaria bastante que você conhecesse a minha mentoria, porque pode te ajudar muito a evoluir como trader. Mas é basicamente isso, assim que você pode montar uma planilha de trade bem interessante que vai te ajudar muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aí abaixo. E antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então é isso, até a próxima, bons investimentos e fui!